Boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Então, dando continuidade ao nosso módulo Livro da Esperança, hoje o tema da nossa palestra chama Ser Espírita. Quem vai ministrar o tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será o nosso amigo Tadeu Borsato. A prece inicial e final será feita pela Eliana Azevedo, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, a vibração da água pela Vera Romei. Então, que nesse instante nós possamos fechar os nossos olhos, nos ligar a Jesus, nos ligar aos mentores da nossa casa, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e toda essa equipe que vem da Mansão da Paz, da Capela do Amor, do Hospital Alvorada, que nos circunda, que nos ampara, que nos fortalece, pedindo assim que possamos ter um bom trabalho, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para recebermos tudo aquilo que viemos buscar. Que assim seja. Deus Pai, Mestre e amigo Jesus, equipes da espiritualidade maior, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui, reunidos e unidos no firme propósito de aprendermos mais sobre a doutrina do Mestre. Que possamos envolver o nosso querido Tadeu com vibrações amoráveis, porque certamente ele preparou com muito carinho essa palestra para nós. Que estejamos receptivos para aprender e colocar em prática tudo que recebemos esta noite. Que Jesus nos proteja e nos ampare. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E hoje nós vamos falar do Livro da Esperança, cujo capítulo é Ser Espírita. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, o Espírito Erasto, ele nos fala da missão dos espíritas. Ele nos diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. E a mensagem, que é do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, diz assim: há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita, ele é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem. E onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Então, hoje, nós vamos falar de ser espírita. E, às vezes, quando perguntamos para alguém
que religião você segue, qual a sua doutrina religiosa, ouvimos muitas vezes as pessoas nos dizerem: eu estou tentando ser espírita, mas ainda eu não posso me chamar de espírita. E aí nos questionamos. Essa afirmativa no ar deixa uma grande dúvida. Por acaso nós podemos ser meio espírita? Não é? Interessante que somente na doutrina espírita é que encontramos esse receio de se intitular os seguidores dessa doutrina religiosa. E quando nós vamos no livro dos Médiuns de Kardec, Kardec nos dá a definição do que é ser espírita. E ele nos diz assim que espírita é o que tem relação com o espiritismo. É adepto do espiritismo. É aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Então logo se vê que não há porquê ficar procurando denominação ou tentar usar a correta. Se é adepto da doutrina espírita, então é espírita, não é? Mas nós dizemos que há diversas gradações de espírita. Existem aqueles que se dizem espíritas, ou que são espíritas, na verdade, mas que a gente chama de passe. Sabe, aquele que vem no centro espírita para tomar passe, vem, toma o passe e vai embora. Cumpriu a sua missão, não é? E nós temos aquele outro espírita, que é o espírita que nós falamos que é aquele que simplesmente é o espírita dos romances. Quando a gente pergunta, você já leu algum conteúdo? Eu já li toda a coleção da Zíbia e tudo mais. E ficou nisso aí. Existem aqueles que estudam. Eles estudam todas as obras básicas da doutrina, estudam André Luiz e tudo mais, e ficam só para eles. São os espíritas de gabinete. Eles estudam e não passam para ninguém. Todo estudo morreu ali, ficou lá. Mas então ser espírita verdadeiramente não é somente acreditar nas manifestações dos espíritos, achar a mediunidade maravilhosa, apreciar as palestras, os palestrantes, compreender a parte filosófica da doutrina, admirando o ensinamento moral e continuar sendo o que sempre foram: ciumentos, invejosos, avarentos, ociosos, orgulhosos. Esses aí, eles passam anos e anos frequentando os centros espíritas, comprando livros, até por acharem as capas muito bonitas, vistosas, mas não se deixam penetrar pela mensagem renovadora do espiritismo. São os que entram na doutrina, mas não permitem que a doutrina entre neles. Ser espírita, na verdade, é ser cristão. É seguidor dos ensinos de Jesus, o Cristo, interpretados à luz da doutrina espírita, que por sua vez está baseada na razão, tanto assim que a definição de fé na doutrina espírita diz assim: fé inabalável só o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, tal como está na página da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. E ser espírita também pode ser respondido assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O espírita, ele procura transformar-se moralmente pouco a pouco, uma vez que sabe que ele está vivenciando a presente encarnação na Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, razão pela qual ele tem ciência plena de que os seres humanos que aqui habitam são imperfeitos. Por isso torna-se indispensável para melhor, começando por ele mesmo.
Sabe também que precisa domar essas suas más inclinações, na medida em que estuda e avança e percebe com convicção de que, na verdade, nós somos espírito. Nós somos uma identidade espiritual e que tem um corpo material, veículo pelo qual nós transitamos pelo orbe terrestre. Mas que um dia esse veículo de carne ele será alcançado pela desencarnação, e aí ele sofrerá decomposição, ele sofrerá transformação, mas o espírito não. Visto que ele sairá do corpo, mas ele não sairá da vida, porque o espírito é imortal. Todos nós somos imortais e viveremos para sempre, sem dúvida. Daí a necessidade de dominar essas más inclinações que possivelmente vêm de um passado remoto, pois já vivenciamos outras existências. É importante entender que o espírito imortal sabe que está aqui para aprender, muito aprender. A começar pelo aprendizado da fraternidade, desde que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Bem como ter ciência de que todo o aprendizado que obtiver e consolidar, que todas as virtudes que conseguirmos conquistar, a nós irá pertencer verdadeiramente, e levaremos todas essas virtudes conosco, para todo sempre, sem que nada se perca. Ser espírita é buscar a cada dia, sem cessar, a sua melhoria, sendo uma pessoa mais agradável, mais compreensiva, mais tolerante, mais paciente, mais sensível, mais útil, mais generosa, cumpridora da parte que lhe cabe fazer, sabendo que todos precisamos uns dos outros. Sem esquecer que o objetivo do Espiritismo é o de tornar melhores as pessoas que o compreendem. E ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração num templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita e como cristão. O espírita consciente, ele é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão. Ele é espírita na alegria, na dor, na saúde e na doença. Não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é, na verdade, nos elevarmos ao encontro de Deus. E elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Ser espírita é procurar aplicar os ensinamentos da máxima de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que, em outras palavras, significa fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Portanto, meus amigos, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar,
E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é a construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. Que possamos trabalhar servindo, sabedores de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo no trabalho da redenção humana. Que, na verdade, não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. Entretanto, se muito podemos realizar em benefício do próximo por aquilo que sabemos, somente conseguiremos renovar nossos semelhantes por aquilo que de fato somos. E para encerrar, eu posso dizer hoje que eu estou espírita. E essa doutrina me explicou quem sou, de onde vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo neste planeta. Ela me ensinou que é preciso olhar para dentro de si, se compreender para poder compreender o próximo. Pois se eu tenho os meus conflitos, falhas, erros, dificuldades e defeitos, com certeza todos aqueles que convivem comigo neste mundo também têm. Estando todos na luta, numa guerra interior, essa doutrina me ensinou que livre-arbítrio não é a propriedade minha, mas de todos. Por isso eu devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Eu não tenho o direito de impor nada a ele. E quando eu uso esse meu livre-arbítrio, quando eu uso mal esse meu livre-arbítrio, haverá uma consequência que eu terei que reparar, nesta encarnação ou na próxima, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E essa doutrina me ensinou que todas as religiões são boas, e consequentemente eu devo respeitá-las, porque eu gosto que respeitem a minha. E que a salvação não depende da religião, mas a prática da caridade conosco e com o próximo. E que o próximo, e qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja ele de outra religião, de outra raça, rico ou pobre, enfim, devemos ajudar a conviver bem, respeitando sem preconceito. E que a caridade não é só a esmola, mas é também a tolerância, a paciência, aquele abraço amigo, a mensagem consoladora, a visita ao doente, uma prece. Essa doutrina me ensinou que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulo religioso, de declarações de amor vazias, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Que a fé sem obras é morta. Ensinou que o Jesus espírita não é visto apenas com o interesse de pedir, mas de ensinar, e que serve de modelo e guia para ser seguido. Essa doutrina me ensinou que nós temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação e que estamos resgatando erros, que convivemos com a família, com afetos e desafetos, para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos. Essa doutrina nos alivia e dá forças para seguir em frente, buscando ser hoje melhores do que ontem e tentar ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Essa é a minha cartilha de vida, difícil, mas dela eu me alimento todos os dias, na busca incessante de me tornar uma pessoa melhor. E que Jesus nos abençoe.
Assim, nesse momento, vamos nos colocando numa postura de recepção no nosso assento, se for possível, descruzando braços e pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, e assim mentalizando Jesus, mentalizando esse mestre amigo que vem em nossa direção, que nos abraça, que nos ampara, que nos fortalece, assim como as equipes de Eurípides Barçanufo, vindas da Mansão da Paz, as equipes de Bezerra de Menezes, da Capela do Amor, as equipes médicas do Hospital Alvorada, toda essa equipe multidisciplinar, envolvendo a todos nós nesse instante. E dessa forma, os médiuns já se colocam numa postura de captação dessas energias, aonde essas energias são trabalhadas em suas mãos, já vão sendo elas ministradas nos médiuns e que vão de encontro com a necessidade de cada um que se encontra nesse instante, neste salão. E com o coração cheio de amor, de fé e de esperança, nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, trabalhando toda a nossa ligação com a espiritualidade superior, trabalhando a nossa ligação com aquilo que somos, com a nossa essência divina, com os nossos valores espirituais e morais que já estão intrínsecos dentro de cada um de nós. E essa energia vai sendo agora direcionada até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde somos envolvidos nesse instante pelas equipes dos psiquistas hindus, coordenados pelo Dr. Monroe, que envolvem todo o nosso campo mental, fazendo uma asepsia nos nossos pensamentos, trabalhando a qualidade do nosso pensar, trabalhando o nosso pensar para que ele seja um pensar positivo, um pensar que eleva a nossa alma, que nos ajuda no nosso processo de melhora espiritual, emocional, física, que faz com que fortaleça em nós o bem-estar, a esperança, o amor. E essa energia vai sendo agora direcionada até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali todo o nosso sistema respiratório é trabalhado. Nós inspiramos e expiramos de maneira harmônica, sentindo todos esses fluidos, toda essa energia adentrar pelos nossos pulmões, acalmando o nosso ser, ajudando a nos revitalizarmos, assim como também as nossas cordas vocais vão sendo trabalhadas, fortalecendo essa faculdade da fala tão importante para o nosso ser, para que tenhamos palavras de otimismo, palavras de amor, para conosco, para com o nosso próximo, criando esse ambiente harmônico. E essa energia vai sendo direcionada até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde
as irmãs de caridade, as servas de Clara e de Maria, os franciscanos e jesuítas, os espíritos espíritas, os hindus, os pretos velhos, vão trabalhando nesse trabalho em conjunto para harmonizar o nosso campo emocional, colocando ali as energias necessárias para que tenhamos a força para desenvolver o sentimento do amor, da caridade, da mansidão, da fraternidade, que possamos nos auto-perdoarmos, perdoarmos o nosso próximo, como nos ensinou Jesus, 70 vezes 7 vezes, ou seja, de maneira incondicional e infinita, pois nele confiamos. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde ali as equipes médicas do Hospital Alvorada vão fazendo um tratamento em nós, em todo o nosso aparelho gastrointestinal, envolvendo cada célula, cada glândula, cada parte desse aparelho, fazendo também uma asepsia nesta região do nosso abdômen, aonde, se porventura tenhamos algum acúmulo de energia, vai sendo feita uma limpeza, uma asepsia, deixando toda essa região iluminada, fortalecida. Assim, essa energia vai descendo e vai se encontrando no nosso centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali energias muito sutis vão sendo ministradas pelas equipes dos geneticistas, coordenados pela doutora Mitsue, aonde vão sendo fortalecidos os nossos sistemas imunológico, hematológico, linfático, aonde o nosso sistema de defesa espiritual também vai sendo fortalecido nesse instante, onde uma grande imunização do espírito e do corpo vai sendo realizada nesse instante. E assim essa energia vai descendo até o centro de força genésico, que fica na altura do nosso baixo ventre, aonde ali as equipes de urologistas, ginecologistas vão trabalhando todo o nosso aparelho genésico, fazendo o fortalecimento desta região, aonde também as equipes espirituais vão equilibrando as nossas energias co-criadoras que ali residem, para que nós tenhamos e nos utilizemos dessa energia que habita em todos nós, de cocriação junto a Deus, para que possamos utilizá-la na criação do amor, na criação da caridade, na criação de situações felizes de concórdia e de paz. Essa energia vai descendo e se encontra agora no centro de força básico, na base da nossa coluna, aonde ali toda a nossa coluna vertebral vai sendo trabalhada. Os membros superiores, inferiores, o quadril, fortalecendo todo esse sistema ósseo, para que tenhamos não só uma postura mais confiante perante a vida, mas também uma postura de fé, uma postura na qual saibamos que somos filhos de Deus e que esse Pai amoroso ampara e fortalece a cada um de nós. E aproveitando o ensejo dessa noite, nos ligando aos caravaneiros fraternos, mentalizemos nesse instante os nossos lares. Vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo que essa luz
adentre na nossa residência, em todos os cômodos, envolvendo também aqueles que moram conosco, para que ali possa ter um clima de harmonia, de respeito, de concórdia. Também vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, aonde passamos uma boa parte do nosso dia, permitindo com que essa luz também ali adentre, iluminando todo o nosso local de trabalho, envolvendo os nossos colegas, ajudando assim aquela região, aquele local, para que seja um local também de harmonia, de respeito e de cooperação. E que se porventura nós estamos à procura de uma recolocação, nesse instante nos liguemos aos mentores queridos, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Juarez, Doutor Campos Vergal, que possam nos fortalecer neste empreendimento, nesta jornada, que possa nos dar a confiança para continuarmos na procura, mas que também não nos falte a oportunidade de aprender o que essa situação temporária quer nos ensinar. E agora, aproveitando o ensejo da noite, mentalizemos os nomes colocados nas urnas dos encarnados, ou mentalizemos aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade dessas energias, que ela possa receber essa energia e ser envolvida nessa paz, nessa harmonia que esse ambiente nos traz. Vamos nesse instante mentalizarmos os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizar aquele amigo, amiga, aquele ente querido que antecedeu a jornada, a verdadeira vida, que é a pátria espiritual, que também possa ser envolvido por essas mesmas energias que impregnam nosso salão neste momento de paz, de amor, e que dentro do seu processo evolutivo, novas tarefas possam se apresentar, o auxiliando no seu progresso. E assim nós retornamos o nosso pensamento ao nosso salão com um sentimento de gratidão. Gratidão a toda essa espiritualidade amiga. Gratidão aos mentores desta casa bendita. Gratidão aos nossos mentores individuais. E agradecemos a Jesus, ao nosso mestre e guia, que sempre nos ampara e nos fortalece. E te pedimos, amigo querido, que não nos falte jamais a fé, que não nos falte a vontade firme de seguirmos em frente, de vivenciarmos o seu evangelho de luz no nosso dia a dia, e que possamos ter a perseverança sempre de continuarmos caminhando e nos melhorando gradativamente todos os dias. E assim nós vamos dando sequência ao nosso trabalho, onde nós vamos acompanhar a nossa amiga Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Prosseguindo com essas vibrações, vamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, a essa espiritualidade caravaneira que aqui já se encontra para fazer as vibrações das nossas águas.
Que possamos seguir em pensamento com esses irmãos caravaneiros para as nossas florestas, onde ali esses irmãos com tanto carinho começam a colher de toda essa natureza, os galhos, as raízes, as folhagens, as ervas medicinais, da cachoeira. Vamos visualizando tudo que essa mata possa nos proporcionar. Os riachos que ali se encontram com aquelas águas cristalinas. As pedras que ali se visualizam com todo aquele minério que eles vão colhendo, para que possam enviar aos planos espirituais, nos laboratórios onde já se encontram toda a equipe científica, todos os nossos amados pretos velhos, caboclos e índios, que juntamente com esses químicos, biólogos, farmacêuticos, homeopatas, preparam toda a medicação que será colocado em todos os vasilhames de vocês, recebendo todos os lenitivos necessários a cada um. Que possamos também elevar os nossos pensamentos para os hospitais, mentalizando aquele que tem um parente, um amigo num leito de um hospital, que ele possa receber também no seu vasilhame todos os lenitivos necessários, como assim também aos irmãos moradores de rua, aos asilos onde os idosos ali se encontram, que todos possam se beneficiar e que possamos também pensar nos filtros dos nossos lares, que ali também seja depositado tudo que ali estamos necessitando. E agradecendo a essa espiritualidade carinhosa, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, que sempre ali está visualizando a todos. Que cada um, ao tomar a sua água, possa agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido receber todo aquilo que precisamos. Gratidão, Mestre Jesus, irmãos caravaneiros da Seara do Cristo. Que assim seja. Agradecemos por todas as energias benfazejas que aqui recebemos essa noite. Agradecemos pelo lembrete que nos foi dado através da palestra de que ser espírita e ser cristão é uma única e a mesma coisa. Que possamos então, nesta condição de espíritas que temos nesta encarnação, exemplificarmos os ensinamentos do Mestre e assim nos tornarmos espíritos melhores um pouco a cada dia. Que tenhamos uma semana de amor e paz. Que Jesus de luz, paz e amor em Jesus.